Eu sou Santa Paixão Ribeiro de Souza, sou professora e mestra em Linguística Aplicada pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, o POSLA da UES. O nosso trabalho tem como título Das Brumas de Avalon surge Marion Zimmer Bradley, a escritora que reconfigurou a lenda arturiana. Reconfigurou porque ela vai descrever a lenda arturiana pela ótica feminina, enquanto as versões anteriores colocavam o elemento feminino como secundário. Bradley vai fazer justamente ao contrário, vai mostrar esse outro olhar da lenda, essa lenda recontada pelo olhar feminino. Assim, nossa feminagiada tem para nós uma importância singular. Sua obra mais laureada, As Brumas de Avalon, tem sido a base sobre a qual vimos pesquisando cientificamente desde a graduação. Inclusive, foi sobre ela o trabalho de conclusão de curso, o TCC, defendido em 2022, da licenciatura que cursamos em Letras, Língua Portuguesa, na Universidade Estadual do Ceará, a UES, e é sobre essa autora e sua obra-prima, que tem sido vários de nossos trabalhos acadêmicos desde então, a maioria deles concebidos em parcerias formadas dentro do grupo de estudos Filhos de Avalon, na forma de artigos, capítulos de livros e comunicações orais, com publicações nos anais desses mesmos eventos. É importante destacar a relevância que o grupo de estudos Filhos de Avalon tem para a minha pesquisa em específico e para a membresia de forma geral. É um grupo que se debruça sobre a literatura produzida por mulheres, tanto escritoras nacionais como internacionais, pretéritas e atuais. E é estudando, debruçando-nos sobre essas escritoras que nós vamos honrando, trazendo à baila cada uma delas e suas histórias, de escritoras que foram silenciadas, mas que o nosso objetivo no grupo de estudos Filhos de Avalon é dar justamente visibilidade e voz a essas escritoras. Partindo desse ponto, é que tivemos a ideia de homenagear Marion Zimmer Bradley, para honrar a memória dessa escritora pioneira e agradecê-la por ser uma inspiração indiscutível para nós, tecendo este trabalho sobre ela à guisa de um panegírico. Marion Eleanor Zimmer Bradley, nascida em Albany, Nova York, em 3 de julho de 1930, foi uma leitora voraz desde a infância. Assim, desenvolveu gosto também pela escrita muito precocemente. Quando completou 16 anos de idade, ganhou de sua mãe uma máquina de escrever. A pretensão é que ela se tornasse uma secretária, mas é nesse período que ela justamente começa a ler e a escrever os seus primeiros textos. A partir de então, começou a concepção de seus férteis textos literários. Posteriormente, ela casa-se com Robert Bradley, dedicou-se assim às atividades domésticas e a cuidar do filho e também à escrita. David é o filho que veio a falecer em 2008, quase 20 anos depois dela. Até então, ela era, como muitas outras de suas congêneres, uma mulher que se dividia entre as atividades de casa, entre cuidar do filho e também dedicava-se à sua escrita, afinal ela era uma escritora em potencial, que ainda não havia tido a grande chance de mostrar o seu talento ao público leitor e aos críticos. Aproximava-se a segunda onda do feminismo nos Estados Unidos e com ela a oportunidade para Bradley crescer ainda mais como pessoa e fulgurar mundialmente como literata. Aos poucos, ela foi se inserindo no universo literário estadunidense daquele momento específico,
a fervilhante de novas criações artísticas, lidando textualmente com temas considerados tabus, como a bissexualidade, o homossexualismo, o empoderamento feminino e o incesto. Todos esses são elementos que encontra-se nas obras dela. Para evitar constrangimento devido ao fazer literário como percha de maldito, Bradley preliminarmente utilizou-se de pseudônimos e continuou criando histórias onde misturava em seu caldeirão literário esses assuntos delicados com a sua afinidade com a Wicca. Em 1964, ela se separa desse primeiro marido, mas manteve o sobrenome com o qual assinava suas obras, o sobrenome Bradley. Nesse mesmo ano, graduou-se pela Universidade no Texas e, em seguida, em 67, fez uma pós-graduação na Universidade da Califórnia. Bradley, que desde a juventude demonstrava um profundo interesse pelas sagas medievais, interessou-se em escrever sobre a lenda arturiana, ao passo que também se enveredou pelas artes e estudou música, além da metafísica, que seria essa última essencial para a sua concepção de mundo e estilo literário. Ela casa-se novamente com o seu marido chamado Walter, e junto eles tiveram 2 filhos, um casal. Mais uma vez em sua vida, ela se dividiria entre a vida doméstica, entre o cuidado com os filhos e a sua escrita. É importante salientar que Bran compartilhava com Bradley dos mesmos fascínios pelo medievo, o marido, além de dividir saberes com ela sobre astrologia e ocultismo, tão em voga em Los Angeles nos anos de 1960. Criativos e libertários, inovadores, assim era Marion e o seu marido, Walter, e o seu círculo de amizade. Morando na Califórnia, em uma época na qual a contracultura era tônica, indo contra o sistema, a escritora permitiu-se vivenciar uma sexualidade como queria, sendo bissexual assumida e mantendo o casamento fora dos padrões sociais, digamos assim, como com esse seu segundo marido, que também era bissexual. Então a gente observa aí uma química entre eles, uma compatibilidade de ideias. Com o apoio e incentivo dele, seguindo sua intuição e vocações inatas, ela entregou-se à literatura e à Wicca de maneira plena. Em termos históricos, Marion viveu em um período e em um lugar importante para o movimento feminista, a segunda onda na costa oeste estadunidense dos anos 1960, quando a pauta de demanda nas lutas sociais daquele momento para o Ocidente incluía a luta pelos direitos civis e a luta das mulheres por igualdade de gênero. Cada vez mais entusiasmada pelas bandeiras que impunha, Bradley passou a trabalhar com sua cunhada Diana, uma famosa bruxa. Ambas eram sacerdotisas da deusa e, ao ato seguido, fundaram seu próprio coven. Suas vivências pagãs serviram de inspiração para a criação de As Brumas de Avalon, contando com Diana ao final do processo. O reconhecimento de críticos e público leitor foi imediato. Lançado em Nova York em 1979, esse livro chegou para nós como uma tetralogia no ano de 1882. Os 4 volumes em questão são A Senhora de Avalon, A Grande Rainha, O Gamo Rei e O Prisioneiro no Carvalho. O encanto da autora pela lenda arturiana faz-se notar nessa sua obra, que abriu um precedente incontornável, na forma como essa lenda misógina, cristã e pecadocêntrica passaria a ser recontada dali em diante. Ela deixa uma marca assim, marca bem essa diferença. A partir do ponto de vista das personagens que até aquele ponto haviam sido subestimadas na trama, as mulheres pagãs, como Morgana, que havia saído da condição de fada no século XII, para a de bruxa, durante 8 séculos seguidos, até que Bradley a resgatou do ostracismo ao qual foram jogada pela misoginia de escritores que reescreveram a lenda nesse intervalo. Importante salientar que foi Bradley a única que resgatou essa personagem, que foi tratada injustamente, e trouxe-a de volta ao protagonismo do enredo justamente com o rei Arthur, seu meio-irmão. Marion transferiu para essa personagem controversa muito da sua persona e do contexto no qual vivia, sexualmente liberado e artisticamente fecundo. Assim, as personagens arturianas femininas, como Bradley, tiveram suas trajetórias completamente transformadas. A gente vê uma história contada por outra perspectiva, uma perspectiva feminina, que até Bradley, até a versão dela ser publicada, era esquecida, mas que ela mostra essa transformação.
Ela descreve nessa utopia feminista uma ilha mágica, habitada por mulheres pagãs e espiritualmente elevadas, que prescindem da figura masculina e sem amarras, podem estudar, esmerilhar suas potencialidades espirituais e usufruir de sua liberdade, e o fazem isso sem nenhum ressentimento, sem nenhum peso. As cristãs, as personagens são tidas como traiçoeiras, aquelas personagens oprimidas, que vivem ali uma vida triste por ter que se submeter às normas do patriarcado. A gente tem essa dualidade, essa diferença. É as mulheres livres que vivem em Avalon e as mulheres que são oprimidas. Elas são personagens em que têm uma mente muito fechada, porque aprendem que as mulheres têm que obedecer aos homens, ao patriarcado, à igreja. E a Bradley ela traz esses dois grandes polos. Ademais, Bradley, ainda que usando da licença poética e anacronismo pontuais, ancora essa sua obra na cultura celta, na qual as mulheres eram livres, e muitas delas guerreavam junto a seus pares masculinos. Interessante que na cultura celta não havia uma distinção como, por exemplo, as mulheres cristãs. As mulheres celtas elas tinham essa liberdade de fazer o que queriam e faziam isso sem medo algum. Havia as mulheres que guerreavam na cultura celta junto de seus pares, e isso era motivo de orgulho, como algumas que se destacam no campo de batalha, como é o caso da Boudica, a rainha dos Insenos, que enfrentou o exército romano entre os anos 60 e 61, depois da Era Comum. Em meio a essas mulheres valorosas, Meryl inseriu sua protagonista, que na ilha de Avalon estava se preparando para ser uma alta sacerdotisa da deusa. A Morgana de Bradley é humanizada, sexualmente livre, com potencial para a plenitude, mas tem sua caminhada redesenhada e amarga um final inglório. A Bradley ela traz uma personagem que ela não é nem má e nem boa. É uma personagem humanizada. Ela erra, ora ela acerta, mas vai seguindo ali o que ela acha correto. É uma lenda onde as mulheres sempre foram desimportantes, mesmo as cristãs. A escritora ousou inverter a ordem de importância em favor das mulheres pagãs. O outro aspecto que se observa nas versões anteriores a Bradley é que a mulher, independente dela seguir as normas da sociedade cristã, elas eram tidas como inferior. De uma forma ou de outra, elas eram tidas como mulheres ruins. O ser mulher já era um fator para inferioridade. E a Bradley retira isso. Ela, como havia dito, ela coloca ali as mulheres em um papel de destaque. A escritora ousou inverter a ordem da desimportância em favor das mulheres pagãs, como Morgana e as habitantes de Avalon, e o conseguiu. Some-se a isso o fator de ela haver concebido um Arthur emocionalmente fraco e apaixonado por seu primo Lancelot, sendo por este correspondido. E atenção ao detalhe, sem culpa. Nunca mais se releu a saga do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda, como se havia feito até 1979. Esse é um ponto importante porque nas obras anteriores a Bradley, tem-se o rei Arthur e seus cavaleiros como nobres, guerreiros, orgulhosos, que vão sempre em busca de proteger a donzela, vão em busca de batalhas, em busca dessas aventuras. E Bradley descreve um Arthur emocionalmente frágil, que apaixona-se pelo seu primo Lancelot. E a gente tem essa quebra nesse aspecto também na narrativa de Bradley. 2 décadas depois, Meryl, que já tinha uma saúde bastante fragilizada, adoeceu gravemente e passou a apresentar um quadro cardiopático preocupante. Após algumas complicações, das quais saía cada vez mais enfraquecida, ela faleceu aos 69 anos, após sofrer um infarto irreversível na Califórnia, no dia 25 de setembro de 1999. Em face de sua grandeza, as palavras são limitadas para expressar nesta homenagem a gratidão indelével que sentimos pela irrepetível Meryl Zima Bradley, pela obra As Brumas de Avalon, e por tudo que essa beletrista e seu legado literário significam, não somente para nós, mas para todas as pessoas influenciadas pelo poder de Morgana, Morgana das Fadas, Morganas de Avalon.